Senhoras e senhores, então vamos a mais uma resolução de questões aqui do concurso de admissão para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, na prova de 2021, caderno modelo A, questão 43 de Química. Questão 43 de Química traz o seguinte enunciado. A ozonólise utiliza ozônio, O3, na presença de água, H2O e zinco, Ze. O ozônio adiciona-se à dupla ligação do alqueno, originando um composto intermediário instável, denominado ozoneto ou ozonida. O ozoneto, por sua vez, se hidrolisa, originando aldeídos e ou cetonas. A finalidade da utilização do zinco é evitar que o oxigênio, que pode ser produzido pela decomposição da água oxigenada, oxide o aldeído, transformando-o em ácido carboxílico. Então, se adiciona zinco para que a água oxigenada produzida a partir da oxidação aqui da água não atue como agente oxidante em cima do propanal aqui do aldeído e o transforme em ácido carboxílico. Então, acerca dessa reação são feitas 5 afirmações e a gente tem que julgar quais estão corretas, quais estão incorretas. Então vamos começar com um resumo aqui da teoria sobre a ozonólise de alcenos, para que a gente tenha respaldo teórico para julgar aquelas afirmações. Então, o ozônio, O3, é a forma triatômica do oxigênio. Então, é a forma alotrópica do oxigênio, em que se apresenta como uma molécula triatômica. É uma molécula neutra, mas é polar, pode ser representado como um híbrido de suas estruturas de Lewis mais estável. Então, pode ser considerado como a estrutura combinada desses dois híbridos aqui de ressonância, ou em que ambos as formas de ressonância possuem uma carga positiva no oxigênio central e cargas negativas nos oxigênios das extremidades. Como a molécula possui uma geometria angular, isso aqui faz com que essa molécula tenha um dipolo permanente. Como o ozônio, então, é um eletrófilo poderoso e participa de uma reação notável com alcenos, na qual os componentes sigma e pi da ligação dupla, carbono-carbono, são rompidas, exatamente aqui ao meio, para resultar em um produto denominado ozonídeo. Então, a combinação do alceno com ozônio forma o ozonídeo, que é esse produto aqui, que tem cinco centros aqui, ou seja, um produto de forma pentagonal. Os ozonídeos, por sua vez, sofrem hidrólise em água, produzindo compostos carbonílicos. Então, sempre vão ser produzidos 2 compostos carbonílicos a partir de um alceno. Em água, isso gera, a partir do ozonídeo em combinação com a água, gera peróxido de hidrogênio. Tá? Peróxido de hidrogênio, H2O2, água oxigenada. O mecanismo da ozonólise é: a primeira etapa acontece a formação e quebra do molozonídeo, ok? O molozonídeo. O molozonídeo, por sua vez, vai gerar o ozonídeo. Então, a gente tem primeiro a formação do molozonídeo, depois a formação do ozonídeo. Como é que isso acontece? Então, o ozônio, ele se adiciona eletrofilicamente à dupla ligação. Então, de forma concertada, esse par de elétrons vem para cá, esse vem para o oxigênio do centro, e esse par forma uma ligação com o carbono. De maneira que eu tenho esse intermediário, onde eu tenho carbono unido com carbono e 5 centros, ou seja, o ozônio está adicionado àquela dupla ligação. Esse intermediário aqui, que é o molozonídeo, ele vai se formar dessa forma e vai acontecer um rearranjo concertado dessas ligações aqui, desses pares de elétrons,
de maneira com que esse par vai passar para cá, rompendo a ligação carbono-carbono. Esse par vai passar para cá, formando uma dupla com oxigênio, aqui outra dupla com oxigênio, e essa ligação vai ter uma ruptura heterolítica aqui, de maneira que esse par passe para o oxigênio. Com isso, vai formar carbono dupla oxigênio aqui, formando esse composto carbonílico, mais C duplo oxigênio, segundo composto carbonílico oxidado, um óxido de carbonila. O óxido de carbonila e o composto carbonílico, por sua vez, vão se rearranjar novamente de forma concertada, gerando, então, aproximação. Como esse carbono carbonílico aqui, ele é eletrofílico, vai haver então aqui uma adição eletrofílica ao carbono carbonílico a partir dessa extremidade negativa aqui. Então esse par de elétrons vai atacar, vai fazer uma adição eletrofílica no carbono carbonílico. A ligação C dupla O aqui vai abrir e vai se ligar àquele carbono ali, de maneira que eu vou ter uma C simples O, simples carbono, e essa dupla vem para cá, tá? Enquanto que essa vem para cá. Então a dupla vem aqui para neutralizar a carga positiva, de maneira que eu vou formar, aí sim eu vou formar o ozonídeo. O ozonídeo vai ser produto do rearranjo do composto carbonílico com o óxido de carbonila a partir de um ataque eletrofílico ao carbono carbonílico. Ok? Então, aqui esse carbono aqui, ele é um eletrófilo, portanto esse oxigênio ataca aqui, né, como um nucleófilo, porque ele é um carbono que está, carbono carbonílico, é um carbono que tem caráter parcial positivo. Formado o ozonídeo, se eu tiver em água e zinco, eu vou formar peróxido de hidrogênio mais o óxido de zinco. Se eu tiver em ácido acético, eu vou formar dois compostos carbonílicos e óxido de zinco. Se eu tiver em sulfeto, eu vou formar dois compostos carbonílicos mais o dimetil sulfóxido. Portanto, um exemplo de reação aqui, eu tenho como exemplo o composto 2,4,4 trimetilpenteno. Trimetil 2-penteno. Então, aqui carbono, 1, 2. Então, 2, 3, 4. 4. Então, 4, 4. 4, 4, 2. Trimetil 2, porque aqui carbono 1, carbono 2. Entre 2 e 3 eu tenho a dupla ligação, 2-penteno. A ruptura vai acontecer bem aqui no meio, separando. Então, onde eu tenho a dupla, é bem fácil de lembrar essa reação, porque onde eu tiver uma dupla ligação carbono-carbono, ali acontecerá a dupla ligação carbono-oxigênio. Então, aqui eu tenho esse carbono, vai ligar, em vez desse carbono aqui, onde ele estava ligado originalmente, aqui vai ficar um oxigênio. Da mesma forma, para o outro fragmento, na extremidade vai ficar o oxigênio. Então, corta exatamente na dupla ligação, e onde eu tiver a dupla ligação carbono-carbono, formam-se as duplas ligações carbono-oxigênio. Então é muito fácil remontar o alqueno a partir do produto ou criar o produto a partir do alqueno. Se eu quero recriar o substrato original a partir do produto, e basta eu pegar os dois carbonos carbonílicos aqui, esse carbono carbonílico e esse carbono carbonílico, e cortar os dois oxigênios, formando O2 aqui, digamos, perdendo esse O2 e ligando diretamente esse carbono
com esse carbono. É dessa maneira que nós vamos resolver esse exercício. Observar que acontece a ruptura bem na dupla ligação e bem na dupla ligação onde aparece o oxigênio. E esse oxigênio pode ser retirado e unido carbono com carbono para efeitos de elucidação da estrutura do alceno original, que é exatamente a maneira como nós vamos resolver esse problema. Então, voltando ao problema, tá? Sabe-se que a ozonólise de um alqueno genérico denominado A produziu os compostos propanona e propanal como produtos. Então, surgiu propanona e propanal, além da substância H2O2. Tá? Então, vamos remontar o alceno A, ou alqueno. Vamos remontar o alqueno A, como diz aqui, a partir dos seus produtos propanona e propanal. Então, vamos fazer uma etapa retrosintética, vamos retroagir dos produtos. Com essa seta aqui, a gente está dizendo que a gente está retroagindo dos produtos para montagem do reagente original. Então, aqui eu numerei os carbonos: carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Como a gente viu ali exatamente onde tem os carbonos, eu uno esse oxigênio aqui com esse oxigênio, então eu vou remontar a molécula ligando o carbono 2 com o carbono 3, desaparecendo esses oxigênios e emendando através de uma dupla ligação esse 2 com esse 3, porque é exatamente aqui que acontece a ruptura. Então eu pego a propanona, que é dita que formou como produto, o propanal, que é o aldeído que formou como produto, e vou unir entre o 2 e o 3, tirando o oxigênio daqui. Unindo 2 e 3 aqui que eu ganho 1, 2, 2 com 3, então 1, 2, 2 com 3. No carbono 2 eu tenho esse substituinte metila, 2 carbono metila. Entre 2 e 3, exatamente onde eu tenho a C dupla O da carbonila, que C dupla O, eu vou ter C dupla C. C dupla C, 2 e 3. Aí eu continuo a cadeia normalmente, 4 e 5, 4 e 5. Como é o nome desse composto? 1, 2, 2 metil, 2 metil, 2 metil pent, que é 1, 2, 3, 4, 5, 5 carbonos, então pent, 2, que é a dupla ligação, acontece entre carbono 2 e 3, então 2, pent, 2-eno, 2 metil, pent, 2-eno. Então esse é o composto original, que rompendo aqui, ó, entre carbono 2 e 3, ruptura do alqueno pelo ozônio, vai gerar propanal, que é esse fragmento aqui, 1, 2, 3, 3 carbonos, portanto, prop, né, propanal, e 1, 2, 3, com a carbonila aqui no carbono 2, a propanona ou acetona. Então vamos julgar cada uma agora das afirmativas. A afirmativa 1 diz que 1, de acordo com a IUPAC, o nome oficial da substância A, que deu origem ao propanal e propanona, é 2-metil-pent-2-eno. Correto, o que a gente determinou a partir da junção retrosintética aqui para descobrir qual é o composto que, através da ozonólise, gera propanona e propanal. Então, basta unir os carbonos aqui e geramos esse composto, que é realmente o 2-metil-pento-2-eno. Portanto, é verdadeiro que o nome desse composto é 2-metil-pento-2-eno. Então, é verdadeiro. Afirmativa 1 é verdadeira. Afirmativa 2. O nome da substância H2O2 é superóxido de hidrogênio? Errado. Não é superóxido de hidrogênio. A gente viu aqui o nome da substância. Viu aqui? Peróxido de hidrogênio, é o que eu havia falado aqui, que formava na reação em água. Então eu tenho peróxido de hidrogênio. Então a afirmativa 2 é falsa, não é superóxido, é o peróxido de hidrogênio. Água oxigenada, H2O2. Afirmativa 3. O grupo orgânico carbonila está presente nas 3 substâncias orgânicas, substância A, propanona e propanal. Errado. Carbonila é essa C dupla O aqui. Então eu tenho carbonila na propanona, carbonila no propanal, mas aqui eu tenho um alqueno.
um alceno, não tem carbonila, aqui eu tenho C-aceno, não tem C-O aqui. Então, o carbonila não está presente na substância A, presente no propanal e na propanona. Propanona e propanal. Portanto, é falso para o grupo carbonila, C-O, que é o nome desse grupo aqui, C-O é carbonila. Ele está presente somente na propanona e no propanal, tá? Então, na propanal, não propanol, propanal aqui, propanal e propanona, tá? No aldeído e na acetona. Afirmativa 4. Então, a 3 é falsa, a 4, os compostos A, propanona e propanal têm em sua estrutura ao menos um carbono com hibridização sp2. Então, carbono sp2, ele está presente no propanal, que é esse carbono carbonílico, esse carbono 3 aqui é sp2, carbono 2 é sp2, então carbono 2 e 3 são carbonos sp2, e eles estão presentes, então, na propanona, no propanal e no composto A. Todos eles têm ao menos um. Então, aqui o composto a propanona tem o carbono 2, o propanal o carbono 3 e o composto original, o 2-metil pent2N, 2-2N, eno, quer dizer, pent2Eno, ele possui dois carbonos do tipo sp2, carbono 2 e 3, que eram os carbonos originais aqui carbonílicos. Então é falso, tá? É falso que o grupo orgânico carbonila está presente nas três substâncias. Estou aqui no carbono sp2. Então, carbono sp2 ele está presente aqui no carbono 2, 3, portanto 2 e 3 aqui também do composto original. Então é verdadeiro que tem carbono, pelo menos um carbono sp2 em cada uma dessas estruturas. É o 2, o 3 e aqui o 2 e o 3, ambos são carbonos sp2, são carbonos que formam, são carbonos de geometria trigonal planar que formam três ligações, que são ligados a três grupos. Então esse carbono 2 está ligado a essa metila e esse outro carbono. Aqui é metila e esse oxigênio. Então carbonos que se ligam com três outros grupos possuem hibridização sp2. Então é verdadeiro a afirmativa 4. A afirmativa 5, a cadeia carbônica da substância A é ramificada. Sim, é verdadeiro. No carbono 2 eu tenho essa ramificação aqui, que é esse grupo metilo. Tá? Se não tivesse esse grupo metilo, se a cadeia fosse simplesmente 1, 2, 3, 4, 5, seria uma cadeia linear. Mas como no carbono 2 eu tenho um grupo metila, acontece uma ramificação da cadeia carbônica. Então, a cadeia carbônica da substância A é ramificada, então é verdadeira. Portanto, são verdadeiras ou corretas as afirmativas 1, 4 e 5 no problema. Ou seja, de acordo com a IUPAC, o nome oficial da substância A é 2-metil-pent-2-eno. Vemos que sim, é verdadeiro a 1. O nome da substância H2O2 é superóxido de hidrogênio? Falso, é peróxido de hidrogênio. 3. O grupo orgânico carbonila está presente nas três substâncias orgânicas, substância A, propanona e propanal? Não, falso, está presente só na propanona e no propanal. Carbonila tem só nos dois compostos carbonílicos que são gerados pela ozonização, tá? Ozonólise do alqueno original. Os compostos A, propanona e propanal têm em sua estrutura ao menos um carbono com hibridização sp2. Sim, verdadeiro. Então é verdade 1, é verdade o 3, é verdade o 1, é verdade o 4 e é verdade o 5. A cadeia carbônica da substância A é ramificada. Então a alternativa no caderno A, que corresponde a ser verdade 1, 4 e 5, é a alternativa E. Então vamos marcar a alternativa E, que diz que estão corretos apenas 1, 4 e 5.
Então, 1, 4 e 5 são as alternativas corretas. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, ative o sininho das notificações que todos os dias temos novos vídeos com resoluções de questões do SpaceX, do IME, do ITA e outros vestibulares, concursos militares que são interessantes para quem está se preparando para algum desses ou todos esses concursos para seguir na carreira militar. Aqui é o canal certo que você encontra conteúdo específico de química, matemática e física preparatório para concursos militares. É o canal do professor Dr. Elvis Sidney B. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos que estão se preparando para o ingresso nas carreiras militares. Um abraço e até o próximo vídeo.